A vida é um grande jardim que nós fomos chamados a cultivar. As boas sementes que plantamos vão retornar a nós como frutos, sombra e vestimenta. Plantamos sementes a todo momento. Na ação e na omissão, traçamos e pavimentamos nosso caminho com espinhos ou flores. Meus amigos, muito boa noite. Meu nome é Tiago, eu falo aqui da Casa da Caridade. A gente vai começar o nosso penúltimo episódio tratando sobre aquele estudo que nós fizemos, que nós começamos, sobre a parábola do semeador. Vamos, então, pegar o nosso copinho com água ou a garrafinha para vocês beberem ao longo da semana. Se vocês tiverem algum remédio, tomem com essa garrafinha, com essa água, sempre mentalizando a cura, mentalizando que seja reestruturado todo seu campo mental, seu campo físico, porque o intuito da água fluidificada é a cura, né? Seja ela física, espiritual, mental. Então, eu convido vocês a fechar os olhos materiais, abrir os olhos espirituais, convidando o nosso Mestre Jesus para que esteja presente na nossa reunião no dia de hoje, convidando os bons espíritos, nossos mentores, para que cada vez mais eles se aproximem de nós, que eles possam nos guiar, nos orientar, nos promover a saúde física, espiritual, psíquica, clarear os nossos pensamentos, as nossas decisões, não só para ao longo da semana, mas no decorrer da vida. Que os nossos vizinhos possam sentir essa energia boa, essa energia de paz, de alegria, de carinho, que emana do nosso Mestre Jesus, que sempre nos acompanha e nos guia. Graças a Deus. Então, nos últimos 2 encontros que nós tivemos, tratando desse projeto da parábola, do semeador, a gente começou, em primeira análise, né, estudar aquela parte, que é o iniciozinho, falando sobre as sementes que caem ao longo do caminho. Que a gente, no estudo que nós tivemos, a gente percebeu que é como se fosse um terreno estéril. É um terreno sem profundidade, ele não deixa nenhuma semente ser capaz de germinar. A semente cai ali, mas ela não tem solo, ou ela é roubada por algum elemento externo, né? Não chega a semear, a germinar. Então, voltando ao que fala Mateus, o semeador saiu a semear, e semeando, uma parte da semente caiu ao longo do caminho, e os pássaros do céu vieram e a comeram. O solo refere-se àquele coração que é infértil, aquele que ouve uma boa palavra, vê uma boa ação, considera ela como uma ação amorosa, como uma atitude de exemplo que deve ser copiado, né? Mas isso não entra no coração. O solo dessa parábola é o nosso coração. O que a gente ouve e não penetra no nosso coração é infértil, né? Igual quando a gente vê uma frase muito bonita e reconhece que aquilo é um bom conselho, mas para fulano, para a gente não. Todas aquelas mensagens boas que a gente lê, né, no Instagram, às vezes passando, ela não serve para a gente, ela serve para o outro. Esse é o nosso primeiro pensamento. Só que a gente tem que pegar essas boas informações e fazer com que germine no nosso coração, senão é uma palavra morta. Aquele coração que é indiferente ao outro, né? Que ele ouve uma reclamação, mas não penetra no coração. Não penetra, ouve uma palavra e isso não penetra no coração. Então, o semeador continua a sua trajetória e ele deixa mais sementes caírem. Só que agora, em vez de ser um terreno estéril, é num terreno pedregoso. Outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, pois a terra carecia de profundidade onde haviam caído. Mas levantando-se, o sol as queimou e, como não tinham raízes, secaram. Vocês percebem a diferença entre o primeiro solo e o segundo? No primeiro, não existe profundidade nenhuma. No segundo, já existe uma certa profundidade. A semente ela consegue germinar em algum grau, só que as pedras que existem ali naquele terreno não deixam com que haja profundidade e o sol surge e queima as plantas, né? As plantas que estavam germinando.
Do mesmo modo que aquele coração que tem boa vontade em ouvir a palavra, é até bastante empolgado quando ouve uma palestra, ouve uma mensagem edificante, ou vê alguém fazendo uma coisa positiva, né, uma caridade, algum exemplo interessante, só que aquilo ali não germina. Ou germina ao ponto de não frutificar. Ela germina até um determinado momento. As pedras ali são maiores do que os desejos de serem melhor, da pessoa ser melhor, da pessoa conseguir o objetivo daquela semente, né, daquele sonho. Elas são, elas são muito empolgadas, mas na hora que vem qualquer adversidade, elas simplesmente desistem, porque consideram a pedra maior do que os sonhos, né? É um exemplo daqueles que não sabem utilizar os recursos de energia, que se empolgam tanto numa determinada tarefa e na hora de executar, pode ser porque não tenha pensado nas dificuldades que apareceram, mas ainda assim, a indisciplina, a desculpa que a gente sempre cria, né? Essas crenças limitantes, a nossa falta de fé, essas são uma espécie de impedimento para que os nossos sonhos possam crescer. São uma espécie também, a gente fala, né? É uma espécie de entulho. Entulho que não serve para germinar, que não serve nem para adubar a terra. E por ter pouca profundidade, essa parte da parábola, é, ela não consegue germinar e ter firmeza. A planta consegue germinar, crescer até um certo grau, mas qualquer chuva que passa, qualquer vento, vai levar e tirar ela do solo e ela vai morrer. Ou, como diz essa parte, o sol, quando surgir, vai queimá-las, né? Agora nós vamos estudar o terceiro terreno, que é o tema principal do nosso estudo, que Mateus narra dessa forma. Outra parte caiu entre espinheiros e estes cresceram e as abafaram. Então a gente entendeu que no primeiro terreno era um terreno estéril, no segundo tinha pouca terra, pouca firmeza, né, porque tinha bastante pedra. E como é esse terceiro terreno? O que é um terreno com espinhos? O que a gente pode imaginar que é um terreno com espinho? Qual é a diferença dos demais? Eu gostaria que, se vocês pudessem, por favor, coloquem aí nos comentários o que vocês acham que é o terreno com espinho. Levando em consideração tudo que a gente estudou antes, né, nas aulas anteriores, nos estudos anteriores, para a gente poder pensar e raciocinar no que Jesus quis dizer quando ele colocou exatamente esse termo nessa parte da parábola. Enquanto isso, eu vou contar uma coisinha bem interessante. Toda sociedade tem o seu guru. Sempre toda sociedade antiga, né, toda sociedade que a gente chama de primitiva, ela teve seu guru, teve seu filósofo, teve sempre um sábio, um ancião, que guiava filosoficamente uma tribo, uma sociedade, né? Isso é bem comum. Até em filmes a gente consegue perceber esse ancião tão valioso para a sociedade. Quando a gente vê que esse ancião traz um conhecimento, é claro que esse conhecimento decorre do posto que ele tem, né? E a gente também entende que ele tem um estágio evolutivo muito interessante. Então, quando ele fala, por exemplo, que a vida é uma luta, que isso é muito comum, é um costume de todos os povos perceberem e terem a consciência de que a vida todo dia é uma luta. Não é só um leão a cada dia, às vezes são mais de 2, 3 leões que a gente tem que matar ao longo do dia. Então, acho que a gente tem certeza, né? Todo mundo no seu grau, no seu dia a dia, entende que a vida é uma luta constante. Toda hora a gente tem que lutar. E com quem que a gente tem que lutar? Com a gente mesmo. Sempre o nosso pior inimigo e nosso melhor amigo sempre somos nós, né? Tem um ditado de um povo indígena chamado Cherokee, que eles são do sudoeste dos Estados Unidos, que ficou muito conhecido por um ditado que, sinceramente, eu acho que é o meu preferido, que é o tema dessas duas figurinhas que a gente trouxe aqui, dos dois lobos, né? Então, começa assim. Reza a história que um velho índio Cherokee estava a ensinar o seu neto sobre a vida e disse-lhe o seguinte:
acontece uma luta dentro de mim. É uma luta terrível entre dois lobos. Um lobo é mau, ele é raiva, ele é a inveja, o arrependimento, a arrogância, o ressentimento, a inferioridade, a superioridade e o egoísmo. O outro lobo é bom. Ele é a alegria, a paz, o amor, a esperança, a serenidade, a humildade, a gentileza, a empatia e a fé. O neto ficou a pensar no que o avô disse, por uns instantes e depois perguntou: "E qual dos dois lobos vencerá a luta?" E o avô respondeu: "Aquele que o alimentar mais." Eu acho isso muito lindo. Adoro esse ditado tão curtinho que quer dizer tanta coisa de uma luta que todo mundo tem, só por estar na Terra já está lutando com alguma coisa que tem que melhorar, né? Se a gente veio para evoluir, sempre tem alguma coisa em disputa que a gente tem que melhorar. Vocês já perceberam que tudo nesse mundo é dual? Existe luz, existe escuridão, existe a vida, existe a morte, homem, mulher, o bem e mal. A gente sempre costuma distribuir as coisas colocar em grupos opostos, né? O lobo do bem, o lobo do mal, o homem, a mulher, sem considerar que existe uma gradação em cada coisa, né? E, como eu falei, por a gente estar nesse mundo, a gente evoluir nesse mundo, a gente está totalmente ligado na dualidade. A gente está dentro desse mundo que é completamente dual. Não há um ser humano, né, que não tenha uma luta interna travando. Você pode olhar para qualquer pessoa na rua, qualquer, sem exceção, que você pode até ter inveja dela em algum grau. Nossa, como a pessoa tem um carro legal, como parece tão feliz. Nossa, isso daí não tem problema nenhum. Será que não tem? Se estamos no planeta, se nós estamos no planeta, nós temos alguma coisa para melhorar. E as lutas internas não necessariamente aparecem só de você olhar para a pessoa, né? Então, a questão é a questão do ditado é qual lobo nós alimentamos. Existem os dois lobos com a mesma força. Aquele que eu dou mais atenção, ele tem mais força. O lobo do bem ou o lobo do mal. Alimentar, nesse ditado, é o ato que exercitamos no nosso livre-arbítrio. Quanto mais nós deixamos as características do lobo do mal, conforme nós exercitamos as características dele, mais ele tem força, mais ele é alimentado a ter cada vez mais força. Aquele que aumenta a força e importância através do nosso livre-arbítrio. A gente sempre é o que escolhe. O lobo que eu mais alimentei, e entendo alimentar como dar mais a atenção, deixá-lo agir mais. Aquele que eu exercito mais é que vai reger as minhas ações, os meus sentimentos, na minha vida, né? no meu livre-arbítrio. Pensem que dentro da gente, a gente tem um reino em que só cabe um governante e com um trono. Só cabe ou o lobo do bem ou o lobo do mal. Não existe dois tronos. Um está agindo em um determinado momento, né? Se for o lobo do bem, será um reino de amor, de compaixão. E se do mal, haverá violências, haverá vícios, haverá inveja. Então, o mesmo acontece com as nossas vidas, né? Quando nós estamos coléricos com tudo, né? Em tudo que a gente vê, a gente fica com raiva. A gente está fortalecendo o lobo que está dentro de nós, que tem essas características. Ele está reinando naquele momento. E se a gente der cada vez mais força para ele, seja qual lobo for, a gente vai ter mais dificuldade para controlar. Só pensar num cachorro raivoso. Como que a gente não consegue controlar? Imagina se ele estivesse no poder, né? Então, eu espero que vocês tenham entendido a relação entre o lobo do mal, o lobo que a gente alimenta, melhor dizendo, e a semente. Não sei se vocês pegaram a ideia, mas imagina, nesse terreno que caiu as sementes, o tipo de solo, ele me parece ser muito bom. A questão é que tanto a semente quanto os espinhos, eles crescem ao mesmo tempo. Eu vou alimentar tanto a semente que está germinando, quanto o espinho. Qual é a consequência de eu alimentar os dois ao mesmo tempo?
A questão não é o solo em si, né? Ela não germina sozinha essa semente, ela precisa ser irrigada, ela precisa ter atenção, ela precisa ter nutrientes para poder germinar e brotar. De forma que tanto o espinho, tanto o espinheiro quanto a semente, eles cresceram juntos. Se a gente, né, se nós somos um terreno em cultivo, lembra que eu falei no começo do nosso evangelho? Os espinhos do nosso terreno são as más tendências que nós temos. O lobo do mal que cresce e que é alimentado. O espinho que cresce foi um terreno fértil para o mal. Cabia ao semeador retirar as plantas parasitárias indesejadas naquele terreno do plantio e melhorar a qualidade do solo, para que a semente pudesse germinar sem ameaça, sem a semente ter uma disputa pela água, pela luz, pelos nutrientes com o espinho, né, com o espinheiro. Acho interessante a gente pensar que o espinheiro, só para ficar mais fácil talvez de visualizar, pensa como o espinheiro como qualquer planta daninha ou parasitária que vai atrapalhar a germinação dessa semente. Vai roubar nutrientes, vai diminuir a água da terra. Não tem planta que suga mais água do que outras. De certa forma, essa é parasitária, né? Então, Jesus escolheu muito bem essa referência. Lembrem-se daquela passagem de versículo 16 de Lucas, capítulo 16, versículo 13, que fala assim: não se pode servir a Deus e a Mamon. Neste reino, só há um lugar para o regente, né? Para aquele que está no trono. Então, a gente não pode colocar Deus e Mamon em dois tronos, existe apenas um trono. Para este cargo, eu não posso alimentar os dois lobos, como eu falei. Eu só posso colocar um reinando. Quantas vezes nós alimentamos, às vezes, o lobo do bem e o do mal na mesma frase? Sabe quando a gente fala assim, conta uma fofoca, alguma coisa, ou um mal dizer, e fala, mas quem somos nós para julgar, não é mesmo? A gente falou mal, depois falou bem, isso na mesma frase. Olha como a gente oscila de vibração e de frase, e até de lobo, constantemente, né? A gente tem que conciliar esses dois lobos para poder evoluir. A questão é que os dois vão reinar, né? Em um momento ou no outro. Aquele que eu der mais atenção é o que vai reger a minha regência, que vai reger a minha conexão com a espiritualidade, a minha vibração ao longo do dia. Então é uma coisa para a gente se pensar, né? Para a gente pensar. Os espinhos aqui são essas dúvidas, são a falta de fé que corrói e sufoca o bem. São as más tendências que continuam a ser alimentadas, mesmo a gente plantando boas sementes. Cedo ou tarde, o espírito da invigilância sufoca a semente germinada. Assim como no terreno anterior, esta não é favorável à germinação. Lembra que no primeiro solo ele era infértil, o segundo tinha pouca terra, só que esse é bastante fértil. A diferença dos demais é que essa terra, esse terreno, a gente deixou crescer todo tipo de pensamento. O lobo do bem, o lobo do mal, todos eles se alternaram, só que vai chegar um momento em que o lobo do mal vai reinar, em que o espinho vai sufocar a semente do bem que está germinando. Então, a gente chama a atenção para que tipo de pensamento, que tipo de atitude a gente está tendo, o que a gente tem no nosso coração que está alimentando um ou outro lobo. Que tipo de, nesse meu terreno, que é o meu coração, eu estou colocando água aonde? Na semente, que deveria germinar, ou no espinheiro. Porque se eu colocar nos dois uma hora, como eu falei, os espinheiros, né, as plantas daninhas, elas vão acabar com as boas ideias, os bons pensamentos, as boas influências positivas que a gente vai acabar se afastando delas. Como que a gente faz para poder decidir qual é o lobo que a gente vai alimentar? Como que a gente consegue ter essa disciplina, né? Disciplina é uma palavra que já é chave, né? A gente tem que subir o nosso pensamento, aumentar
a vibração. Como é que a gente aumenta a vibração? Além da oração, refletindo. Através da reflexão que a gente consegue ter autonomia das nossas decisões. É através da reflexão que os nossos mentores, nossos guias espirituais, eles vão nos intuir qual o melhor caminho a seguir. A oração vai facilitar, certamente, é essencial, e ela vai fazer aquela conexão vibratória para a gente poder ter esse insight, né, essa intuição, e ter um caminho melhor nessas intempéries que a gente tem ao longo da vida. Então, uma das maneiras, né, é que a gente medite sobre uma questão que a gente está precisando passar no momento agora. Existem vários caminhos, estão bifurcando. Qual caminho eu devo seguir para ter um resultado melhor? O melhor, às vezes, nem é para a gente, mas melhor para a nossa evolução. Eu acho interessante também a gente pensar que qual é o objetivo da nossa encarnação agora? A gente está aqui para resolver o quê? Porque todo mundo, como eu falei, tem alguma coisa para resolver. Quando você fizer essa reflexão, percebendo qual caminho você deve seguir ao longo da vida, sempre tem que estar alinhado com o seu objetivo da sua encarnação. A gente não pode achar que a gente veio só a passeio quando a gente tem muito para poder melhorar. Todo mundo tem. Isso não é uma coisa negativa. É uma coisa que tem que ser trabalhada. Não é para a gente ter culpa. Se você fez alguma coisa errada, não tenha culpa em relação a isso. Vira a cabeça e segue para frente, segue para frente. Não olha para trás, que o passado não vai te ajudar nesse momento, né? Então, nós fazemos um comparativo entre o solo pedregoso e espinhoso, né, em relação aos tipos de solo. Percebam que os dois, né, o que é pedregoso e o espinhoso, eles carecem de alguma limpeza. Em algum grau, eles precisam de limpeza. Seja das pedras, que impedem a profundidade da semente para poder germinar, ou os espinhos, as plantas daninhas, que estão ali para poder, que acabam sufocando, né, as sementes que estão germinando. Então, se a gente deixar esses espinheiros crescerem, eles vão ser fortes, vão ser volumosos e vão sufocar as plantas que nós plantamos, que eram para ser frutíferas, né? Para alimentar não só a gente, mas melhorar o nosso jardim. O orar e vigiar, falei da oração, né? O orar e vigiar é uma das maneiras, além da reflexão, como eu falei antes, para a gente poder limpar esse nosso terreno. A gente vai orar para pedir orientação e intuição, mas vai vigiar. Porque às vezes a gente tem que arrancar os espinheiros, as pedras. Tem coisa que a gente tem que agir e tem coisa que a gente só pode orar. Aliar as duas coisas parece ser mais inteligente, né? Então, por que se nós desejamos ter um terreno florido, frutífero, que é o nosso coração, a gente precisa cuidar de limpar constantemente esse nosso terreno para que esse jardim possa florir e frutificar. Não tem outro caminho e não é mágica. Não é através da oração sem ação, sempre unindo uma coisa e outra, né? Então, meus amigos, eu encerro nosso evangelho de hoje com a nossa reflexão, no desejo que vocês façam uma varredura dentro do coração de vocês, que vocês possam eliminar aquilo que não auxilia no objetivo da evolução de vocês. Se vocês têm dúvida de qual o objetivo da evolução, na verdade, a gente tem a intuição do que a gente veio fazer aqui. Às vezes, a gente tem o objetivo principal e os adjacentes. O objetivo principal pode ser acabar com o vício em determinado objeto, pode ser fazer as pazes com uma determinada pessoa, pode ser estudar, pode ser isso e essas coisas todas e mais 1000 coisas a mais, né? Então, percebam qual é o seu objetivo na sua vida. Não o objetivo que você quer ter. Você sabe qual. A gente sabe qual o lobo que a gente tem. O que a gente tem que fazer para eliminar, para mitigar, né, diminuir
essa, essa alimentação que a gente tem para esse lobo negativo, né? Percebam qual é a evolução que a gente tem que ter ao longo dessa vida. Qual o objetivo, né? Então, tendo esse objetivo claro da nossa evolução, ou o mais próximo possível que a gente tenha do que a gente acha que é, percebam o quanto que a gente tem de espinho que podem impossibilitar a execução desse nosso objetivo reencarnatório. E percebam que ele é um objetivo que é o principal. Você veio para isso. O resto, ok, mas o mais urgente é isso aqui. Então, eliminem esse terreno no coração, essas pedras e esses espinhos do coração, para que a gente não precise repetir de série. Repetir de série, rever a matéria e às vezes ter provas piores não parece inteligente da nossa parte e não é um uso energético, não é um bom uso da nossa energia. Quando a gente poderia estar numa situação bem melhor, né? Muito mais confortável com a nossa consciência, com os nossos atos. Então, vamos auxiliar a nossa evolução, tomando as rédeas da nossa consciência, refletindo sobre os caminhos que aparecem pela nossa vida e que a gente possa limpar esse caminho para que não tenha nem pedras e nem espinhos. Então, eu convido vocês a pegarem um copinho de água, vocês já pegaram, né? Podem pegar até agora e a gente vai fazer a prece de encerramento. Tá bom? Amado Mestre Jesus, Pai de infinita bondade e misericórdia, mentor querido, amado amigo Mestre Inácio Daniel, peço aos amigos espirituais que possam fluidificar a água de todos os nossos amigos que acompanharam o Evangelho, restabelecendo as forças físicas, mentais e espirituais, para que essa água seja o lenitivo necessário para cada pessoa, cada um com o seu remédio, com a sua dose necessária para seguir a vida com mais clareza, limpando, varrendo todo o coração de qualquer pedra, de qualquer espinho, de qualquer energia negativa que tenha sido enviado ou acumulado. Que nosso Mestre Jesus nos acompanhe durante a semana, que nos proteja no sono e ao acordar. Graças a Deus. Meus amigos, até a próxima.